Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, a mulher adúltera e o cego de nascença. Esta é a 7ª lição do trimestre que estamos estudando sobre João, o Evangelho do Filho de Deus. E o texto para leitura em estudo, João capítulo 8, do verso 1 ao 11, e capítulo 9, do verso 1 ao 12. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, perdão para a mulher adúltera. Segundo, verdade que liberta. E terceiro, cura do cego de nascença. Os objetivos deste comentário são os seguintes. Primeiro, assimilar que não podemos sentenciar os pecadores. Segundo, aprender que só Jesus liberta o homem do pecado. E terceiro, acreditar que Jesus pode operar milagres inéditos. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 8 e 9 do Evangelho de João, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer mais uma vez a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha esse link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, Jesus estava ensinando no templo quando foi interrompido pelos escribas e fariseus que traziam uma mulher apanhada em adultério. Depois que Jesus frustrou os desígnios dos acusadores da mulher, ele se apresenta como a verdade que liberta e, em seguida, caminha para curar um cego de nascença. São lindos fatos inéditos do Evangelho de João. Primeiro tópico, perdão para a mulher adúltera. João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. O adultério era considerado um dos mais terríveis pecados na concepção dos judeus. Os rabinos dizem, todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato e adultério. Portanto, essa categoria de pecados, de idolatria, de assassinato e adultério, estava sempre no mesmo pé de igualdade. Mereciam ser mortos essas pessoas. Primeiro subtópico, sentença de morte. João capítulo 8, verso 1 ao 3. Os escribas e fariseus, lembra que os escribas são aquelas pessoas que conhecem a Bíblia, a lei de capa a capa. Os fariseus, os caras cheios do conhecimento, autoconhecimento, tanto das leis de Deus quanto das leis dos homens. E encontram essa mulher, o texto diz que ela foi flagrada no ato do seu pecado. Essa mulher, ela não tinha desculpa, não havia como fugir, não havia como negar o seu envolvimento sexual. Ela foi humilhada publicamente, arrastada à força ao pátio do templo e colocada de pé diante da multidão na frente de Jesus. Seus acusadores não a trataram com dignidade. Não a viram como uma pessoa que tem sentimento, mas apenas como mais um caso. Segundo alguns escritores, diz que os fariseus, eles sabiam muito da lei, pelo menos intelectualmente. Eles conheciam de memória todos os preceitos da lei de Deus, mas, pelo visto, eles desconheciam totalmente os seus princípios misericordiosos. A força motivadora deles não exatamente o zelo pela lei, e sim certa sutileza com a qual embalavam a esperança de apanhar o Senhor Jesus em uma armadilha. O objetivo deles é o quê? Vamos colocá-lo ele contra toda liderança religiosa e contra toda liderança romana. Esse é o objetivo deles. No caso desta mulher, o seu ato era passível de morte, e a lei de Moisés previa a morte para o homem e para a mulher que fosse flagrado no ato de adultério. Levítico capítulo 20, verso 10, e Deuteronômio capítulo 22, verso 23 e 24. Quando nós observamos à luz desse texto, nós percebemos o seguinte:
Eruditos escritores afirmam que o pecado do adultério havia se multiplicado de forma alastrada nessa época, nos dias de Jesus. Adam Clarke diz o seguinte: admite-se que o adultério se tenha tornado excessivamente comum naquela época, que deixaram de pôr em vigor a lei contra o mesmo. Os rituais registrados lá no livro de Número, capítulo 5, verso 14, também deixa para lá, ninguém coloca isso, porque se nós colocarmos para condenar uma mulher, muitos homens também serão condenados. E eles preferem, para tirar a parte deles de fora, então o que eles fazem? Não se coloca. Mas nos dias de Jesus, eles estão trazendo esse caso à tona. O objetivo qual é? É condenar realmente os culpados? É condenar a mulher e aquele homem? Não, não é esse o objetivo. Portanto, no tribunal da lei, essa mulher estava condenada. No tribunal dos religiosos, ela é acusada. No tribunal da consciência, ela se sente condenada, pois não se defende. Há muitas pessoas, diz o escritor Hernandes Dias Lopes, que mentem, que enganam e que escapam, às vezes, contando as suas mentiras, fazendo os seus enganos e conseguem escapar. Mas não era o caso desta mulher. É possível que, à luz do comentário de hoje, nós observamos que, aparentemente, uma mulher errada, encontrada na hora errada, também caindo na mão das pessoas erradas. A única coisa que nós vemos que traz-nos uma alegria de ouvi-lo, o relato é que eles trouxeram ao lugar certo, trouxeram ao templo onde estava Jesus, na hora certa, porque naquela hora Jesus estava ali e diante da pessoa certa, Jesus, aquele que tem misericórdia de todo o pecador. Resultado, planos todos frustrados. E agora a revelação da verdade que liberta. Jesus, a verdade que liberta, estar ali para frustrar todos os planos daqueles acusadores e libertar aquela pobre mulher. Segundo o subtópico, crueldade dos acusadores. João capítulo 8, verso 4 ao verso 6, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles expuseram a mulher a uma situação de vergonha pública. Não se importaram com ela nem com a sua família. Ela era apenas uma peça de um jogo sujo. O alvo dos fariseus era colocar Jesus diante de um dilema. E que dilema era esse? Se ele absolvesse a mulher, estaria em oposição à lei de Moisés e apoiando as pessoas que cometem adultério. Se ele disser não, ela não deva ser condenada, eles estão agora com o queijo e a faca na mão para dizer para toda a liderança religiosa e também para todo o povo de Israel, para todo o povo judeu, ele é contra a lei de Deus, ele merece ser condenado. Ele está trazendo dissensão no meio do povo de Deus. Se autorizasse o apedrejamento, estaria em contradição com a sua conhecida mensagem de compaixão, perdão e restauração. Porque ele está pregando uma mensagem de perdão, uma mensagem de restauração, de cura, de libertação. Se ele resolve apedrejar, eles estão dizendo, olha, ele fala uma coisa, mas na verdade ele faz outra. Ele se pronuncia de uma forma, mas os seus atos são outros completamente diferentes. Além do mais, irmãos, ele estaria infringindo um direito exclusivo do governador romano, porque os judeus, eles estavam debaixo do poder dos romanos e eles não tinham poder para matar. Só quem tinha poder e leis que podiam mandar matar eram os romanos, a quem os judeus estavam subordinados a eles nesse tempo, nesse momento. Então, mesmo para matar alguém, mesmo que a lei de Israel dissesse que alguém deveria ser morto, ser apedrejado, eles ainda teriam que pedir autorização do governador romano para poder executar, senão não podiam. Se Jesus diz assim, pode executar, aí mais uma vez eles estariam com o prato cheio para dizer, olha, o governador, esse camarada, além de tudo, ele infringe as nossas leis e infringe as leis romanas, ele precisa ser condenado.
esta é exatamente a sutileza que eles estão tramando, trazendo aquela mulher diante de Jesus. Eles só trouxeram a mulher e deixaram o homem escapar. A lei previa morte para o homem e para a mulher também, para ambos. Então, o objetivo não é zelar pela lei, o objetivo não é fazer cumprir a lei, mas encontrar uma forma de executar aquele homem que está se levantando no cenário para mostrar a verdade para todas as pessoas. Revelaram parcialidade e preconceito nesse momento. Acusaram o mais fraco, ou seja, aquela mulher. Eles se tornaram mais culpados do que a acusada. Montaram uma armadilha para Jesus e saíram envergonhados. Desejaram condenar a mulher, mas saíram condenados diante de Jesus. Diante da cena, são eles que saem envergonhados e a mulher sai perdoada, seus pecados perdoados, encontrando a verdade que pode libertar. Terceiro subtópico, misericórdia de Jesus. João capítulo 8, do verso 7 ao 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, verso 10 e verso 11. Jesus disse: aqueles que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Você lembra que a acusação deles é o quê? Citando o texto da lei, lá do Levítico, lá do Deuteronômio, capítulo 22, que alguém, um homem ou uma mulher encontrado flagrado no ato de adultério, seja condenado, seja apedrejado. Isso mesmo, eles trazem a mulher diante de Deus, colocando ela numa vergonha pública e dizendo: a lei diz isso. Aí Jesus olha para eles e diz: olha, mas lá na lei também está escrito, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso de número 7, a mão das testemunhas será primeiro contra ele. Ou seja, quando alguém trazia um condenado diante das autoridades para servir de testemunha por aquele pecado cometido pelo culpado, esta pessoa deveria estar completamente inocentado de todos os seus pecados. Porque se ele tivesse alguma culpa no cartório, o que a lei dizia é que você não tem direito de apedrejar um culpado. A primeira pedrada tem que ser em você, porque você é culpado também. Podia ser que não fosse o mesmo tipo de pecado, mas dentro da categoria, lembra que eu falei para você, da categoria que os fariseus diziam que alguém deveria morrer, qual era? Idolatria, assassinato e adultério. Então uma pessoa que vem para acusar um outro de morte, sendo ele envolvido também no pecado, ele não podia. Por isso que Jesus diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. Escuta, irmãos, Jesus valoriza a lei, expõe a gravidade do pecado, mas ele ama o pecador para restaurá-lo. Ele age de maneira diferente daqueles que expuseram a mulher ao ridículo. Jesus conhecia o pensamento e o plano abominável deles. Ele podia ter exposto esses acusadores à execração, mas não foi preciso Jesus fazer isso. Por quê, pastor? Porque quando Jesus diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. E cada um começa a pensar: ah, mas eu tenho aquela situação lá que até hoje a consciência começou a bater. A voz da consciência começou a falar alto. Nenhum deles estavam ali justos ou perfeitos diante de Deus. Todos eles, a finalidade era encontrar Jesus em uma falta. Não é que eles fossem extremamente zelosos pela lei de Deus, mas querendo encontrar Jesus em alguma situação. Jesus age com misericórdia com a mulher. Como Messias, Jesus, ele tinha o direito de exigir a execução daquela mulher. No entanto, ele preferiu ver o arrependimento visando alcançá-la ao invés de levá-la à punição. Esse é o objetivo de Jesus. Ele como Messias, que conhecia toda a situação, que conhece a lei, poderia dizer: olha,
a lei então vai ter que se cumprir. Mas ele diz, não, eu quero usar de misericórdia, eu quero perdoar diante de todos aqueles acusadores. Ele veio não para condenar, mas para salvar. Ele usa seu poder para restaurar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os doentes. Ele não condenou a mulher, mas ordenou que abandonasse o seu estilo de vida pecaminoso. É isso que ele diz, vai, mulher, eu também não te condeno. Só tem uma coisa, vai e não peques mais. O verdadeiro arrependimento produz frutos dignos, que resultam em uma firme atitude de abandonar o pecado. Aquela mulher se sente agora agraciada, toma uma atitude, abandona os seus pecados e agora está livre de toda a condenação. E aqueles homens que na verdade queriam encontrar Jesus em uma falha, é eles que saem agora de cabisbaixo, porque eles se julgavam tão moralistas, eles se julgavam tão donos da lei, eles se julgavam, quem sabe, tão certos pelo fato de conhecer todos os preceitos de cós salteados, mas só pelo fato de ignorar a misericórdia de Deus, eles mesmos são condenados pelas suas próprias atitudes. Segundo tópico, verdade que liberta. João capítulo 8, verso 31 ao 47, Jesus apresenta-se como o libertador dos cativos, o único que pode dar vida eterna. Mas do alto de suas arrogâncias espiritual, os judeus consideram-se livres e seguros por ter o sangue de Abraão correndo em suas veias. Jesus, porém, mostra-lhe que espiritualmente eles não eram filhos de Abraão, coisa nenhuma. Pelas ações que eles praticavam, eles eram filhos do diabo. Jesus fala explicitamente, claramente diante deles. Pelas obras que vocês fazem, vocês não têm nada com Abraão. Vocês são filhos do diabo. Primeiro subtópico, escravos do pecado. João capítulo 8, verso 31 ao 35. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. É sobre esse assunto que Jesus quer mostrar para eles, que eles são os piores tipos de escravo que existia na época. Quando Jesus falou sobre a liberdade, os judeus despejaram toda a sua arrogância espiritual. Nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Eles fazem uma citação que está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 16, Gênesis 22, verso 17 e 18, que fala sobre a descendência de Abraão. Eles estão montados nisso aqui, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Queridos, o povo de Israel, eles foram escravizados por 7 nações, conforme registro nos livros de Juízes. As 10 tribos do norte foram levadas cativos para a Síria, logo depois da morte de Salomão. Eles foram levados cativos para a Síria. As 2 tribos do sul foram levados cativos para a Babilônia, ficaram lá 70 anos na Babilônia. Agora, nesse cenário que Jesus está entre eles, eles estão cativos sob o poder dos romanos. Eles não têm liberdade de coisa nenhuma. Eles não têm poder político de se libertar dos romanos. Eles estão lá debaixo do poder dos romanos. Mas não é sobre esse cativeiro que Jesus está dizendo que quer libertá-los. Não, senhores. Jesus refuta toda a ideia dele dizendo que eles eram escravos e escravos da pior espécie. Não era escravo porque estavam dominados por uma nação, governados por um outro povo. Não, senhores. Eles eram escravos porque eles estavam subjugados pelo pecado. Eles eram escravos do pecado. O pecado os dominava como um severo senhor de escravos. Eram subjugados e dominados pelo pecado que eles cometiam. Se você quiser dar uma olhada sobre essa situação de como eles viveram escravizados na mão de outros povos, você pode assistir a lição de número 4, que já está publicada também, com o tema A Mulher Samaritana. Lá tem um texto, um tópico falando sobre esse momento do povo de Israel vivendo na mão dos seus opressores. Mas aqui, Jesus não está falando sobre isso. Eu não quero falar para vocês que eu quero libertar vocês do poder dos romanos. Eu quero libertar vocês do poder do pecado, porque é esse que escraviza vocês.
Segundo o subtópico, verdadeiramente livres. João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Com essas palavras, Jesus arremata seu argumento, apresentando-se mais uma vez aos judeus como Filho de Deus, o único que pode libertá-los da escravidão dos seus pecados. O objetivo não é libertá-lo dos romanos, mas libertá-lo dos seus pecados. Por quê, pastor? O texto diz que o pecado escraviza, mas Jesus, ele liberta. O pecado produz morte, mas Jesus produz vida. O pecado condena, mas Jesus perdoa o pecador. O pecado mata, mas Jesus dá a vida eterna. É isso que Jesus quer que os judeus entendam e eles não conseguem entender. O escritor ainda diz mais que um discípulo não é um crente superficial, mas alguém que permanece em Cristo e em sua palavra. Assim, Jesus está dizendo para aqueles judeus, se vocês fossem verdadeiramente discípulos de Abraão, filhos de Abraão, descendentes de Abraão, espiritualmente filhos de Abraão, vocês obedeciam a palavra de Deus que Abraão ensinou para todos vocês. Mas por que eles não são verdadeiramente discípulos? Por que eles são simplesmente superficiais? Por quê, pastor? O escritor diz assim, onde reina o engano, a mentira, a superstição, prevalece a escravidão e as pessoas não são livres. E esses judeus, esses líderes religiosos, estavam envolvidos em tudo isso aqui, no engano, envolvidos na mentira, envolvidos na superstição. O resultado é prevalecer na escravidão. Só Jesus que podia os libertar. João capítulo 8, verso 32, Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, só Jesus, a sua palavra, tem poder de libertar o mais vil pecador, do mais vil pecado que ele tenha cometido. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outro Deus, a não ser Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Verbo de Deus, que disse João. Ele sim, ele pode e tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Terceiro subtópico, o perigo da religiosidade. João capítulo 8, verso 37 ao 47, eles responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, que está no verso 39. Os judeus, eles estavam enganados acerca de sua filiação. Eles julgavam ser o que eles não eram. Por quê, pastor? Porque eles julgavam que eram descendentes de Abraão. O escritor diz que o importante não é ter o sangue de Abraão correndo na veia, mas ser obediente à palavra do Deus de Abraão. Esse era o mais importante e eles não estavam vivendo. Ah, nós somos descendentes. Quantas pessoas que às vezes montam nesse status, né? Mas obedecer à palavra de Deus, eles não faziam. Capítulo 8, verso 41 ao 43, diz que os verdadeiros filhos de Deus, eles amam a Jesus. Se eles fossem filhos de Deus, amavam Jesus, porque Jesus é o enviado de Deus, o Filho de Deus. João está demonstrando desde o início o Verbo de Deus, o enviado de Deus. Mas eles não amavam. Então, as suas obras não condizem com aquilo que eles dizem que são. Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, sangue corre na nossa veia, mas odeiam o Filho de Deus que eles deveriam amar. Nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus, que está no verso 41. Jesus argumenta que se de fato fosse Pai deles, haveriam de amá-los, pois havia vindo da parte de Deus, que está no verso 42. Se vocês fossem filho de Deus mesmo, vocês me amariam, porque eu sou o enviado de Deus como filho de Deus. E os verdadeiros filhos de Deus ouvem a palavra de Deus e agem como tal. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês amariam a Deus, amariam a sua palavra e amariam ao seu filho. Vocês odeiam. E se vocês odeiam, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos de Satanás. Fisicamente, esses judeus certamente eram filhos de Abraão, mas espiritualmente eram filhos do diabo e pai da mentira, porque estavam envolvidos sempre na mentira.
Jesus deixa claro que só ouve a palavra de Deus aqueles que são de Deus. Se os judeus não o ouvem, logo não são filhos de Deus. Ele está dizendo claramente, Jesus está dizendo, olha, se não ouve, não adianta botar uma capa. Não adianta viver de aparência, porque Deus também conhece. Jesus conhecia muito bem a atitude deles. Por isso que Jesus bate de frente com eles e bate sem medo, sem dó. Por quê, pastor? Porque conhece os seus atos, conhece as suas obras. Filho de Deus, ouve a palavra de Deus e ama a Deus. Todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que ignoram a palavra de Deus, pode até bater no peito dizendo que é filho de Deus. Mas se ignora a palavra de Deus, está enquadrado no que disse Jesus, você não é filho de Deus. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque a religiosidade pode causar perigo na nossa vida. Estamos, quem sabe, cobertos por uma religião, mas na verdade longe do Deus. Terceiro tópico, a cura do cego de nascença. João capítulo 9, verso 1 ao 12. Jesus ainda está em Jerusalém, ao caminhar, ver um homem, um cego de nascença, que está no capítulo 9, verso 1. É interessante observar que os evangelhos registram pelo menos 7 casos de curas de pessoas que eram cegas. Mateus mesmo relata 5 casos. Mateus capítulo 9, verso 27, capítulo 12, verso 22 e capítulo 20, verso 30. Marcos capítulo 8, verso 22 e João capítulo 9, verso 1, que relata este caso. Porém, o relato do livro de João mostra que é alguém que sofria desde a infância, ou seja, um cego de nascença. Esse é um dos milagres mais bem documentados das Escrituras, pois os vizinhos, os pais, os opositores, eles precisaram testemunhar que de fato este homem que nascera cego e agora estava vendo. É o texto mais bem recomendado ou documentado à luz do Evangelho de João. Uma pergunta perturbadora. João capítulo 9, verso 2. O que é isso? Os discípulos, quando verem esse homem cego, eles sacaram uma questão perturbadora. Qual é ela? Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Em vez de buscar uma solução para o problema alheio, eles queriam especular sobre o mais intricado problema filosófico. À luz do texto, os discípulos de Jesus, eles estão querendo saber quem foi que pecou, porque existia alguma crença entre os judeus, e esses discípulos estão lá, né, irmãos, seguindo a Cristo, mas ainda sendo talvez transformados, sendo ensinados, discipulados. Era crença comum entre os judeus que os méritos e os deméritos dos pais se refletiam em seus filhos e que até mesmo os pensamentos da mãe podiam afetar o estado moral de seus filhos, ainda não nascido. Então tinha essa concepção que os méritos e deméritos dos pais, ou seja, o pecado, as falhas, os erros, pode ser transportado para os seus filhos. E que até mesmo o pensamento maldoso de uma mãe pode afetar os filhos que ainda não nasceram. Mas que pensamentos são esses? Alguém chega a dizer que eles estão baseados sempre lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, verso de número 5, Deuteronômio capítulo 5, verso 9, quando fala sobre essa lei da responsabilidade dos pais e dos filhos até as suas gerações. Mas aqui nesse texto, nesse ponto principalmente, era uma apostasia defendida por certo rabino que defendia uma crendice popular de que as pessoas que viviam sofrendo assim, ou que nasciam assim, pelo menos eles apontavam 3 situações. A primeira é que a criança poderia cometer pecados ainda no ventre. Como assim, pastor? Sim, eles baseavam também lá no que está registrado no livro do Gênesis, capítulo 25, verso 22, no nascimento de Jacó e Esaú, e quando existe aquela disputa ainda no nascimento. Então, dentro dessa crendice, eles diziam que uma criança poderia cometer ainda o seu erro, o seu pecado, antes mesmo de nascer. Uma segunda tese que eles levantavam era que ele estava sendo castigado desde a sua
infância. Ainda uma outra crendice que dizia que ele já tinha cometido pecados em outras gerações, ou seja, que ele estava se reencarnando e em outra geração ele tinha sido uma pessoa má e agora ele estava pagando por aquilo que ele fez até ser transformado, ser regenerado. Essa era a crendice que existia entre eles, entre tantas outras coisas. Por isso que os discípulos, ao ver aquela cena, aquele homem cego de nascença, eles perguntam para o mestre: mestre, quem foi que pecou? Ele ou foi os seus pais? Para que nascesse cego? Por causa, irmãos, do envolvimento que eles estavam vivendo no meio dessas crendices, né? A origem do mal foi assim com Jó, que está registrado no livro de Jó, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 11, e no tempo de Jesus esse tipo de raciocínio ainda prevalecia. Lucas, capítulo 13, verso 2 ao verso 5, relata sobre isso. Obviamente, Jesus não aprova essa ênfase exagerada, quando ele diz: não foi ele que pecou, nem ele, nem os seus pais, mas assim foi para que a glória de Deus se manifeste nele. O que está acontecendo com ele é que a glória de Deus vai se manifestar agora, e as pessoas irão ver o que vai acontecer. Segundo subtópico, uma resposta esclarecedora. João capítulo 9, verso 3. Jesus respondeu que nem o homem pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu cego para que se manifestassem as obras de Deus. É claro que Jesus não estava com isso insinuando haver pessoas sem pecado, nem induzindo os discípulos a crer que todo sofrimento é resultado de um pecado imediato. Também, Jesus não estava afirmando que aquele homem havia nascido cego especificamente para ser agora alvo do seu milagre. Jesus estava dizendo que o sofrimento alheio não deveria ser alvo de especulações, e sim de uma ação misericordiosa. Quando se ver alguém sofrendo, alguém passando luta, não seja momento de especulações, porque hoje, nos dias que nós estamos vivendo, ainda acontece isso, né, irmãos? Quando se vê alguém passando a luta, passando dificuldade, as especulações são tamanhas. Que será? Por quê? Isso, aquilo, outro, A, B, C, D, e enfim. Jesus está dizendo aqui, olha, nada disso. Se ele está sofrendo, se ele nasceu assim, o objetivo nosso é olhar com compaixão e estender a mão de misericórdia e ampará-lo. F.F. Bruce, na mesma linha de pensamento, diz que isso não significa que Deus intencionalmente fez a criança nascer cega para depois de muitos anos revelar a glória, tirando-lhe a cegueira. Não, também não. Ele diz o seguinte: pensar assim também seria uma afronta ao caráter de Deus. O sentido é que Deus é soberano sobre a infelicidade da cegueira da criança e quando ela se tornou adulta, a fez recuperar a vista a fim de que visse a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Todo aquele período sem contemplar a glória de Deus, vivendo uma vida de infelicidade, mas agora Jesus chega para dizer: você agora vai ver a glória de Deus através da face do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus confirma sua declaração dizendo que as obras do Pai devem ser feitas com presteza e urgência, pois haverá um tempo quando a noite chega que não será mais possível trabalhar, no verso de número 4. Essa é uma responsabilidade para mim, para você, para todos nós. De repente, diante das circunstâncias da vida, na nossa caminhada, e quando a gente encontra alguém precisando de ajuda, em vez da especulação por causa da situação, se puder, estenda a mão em vez da especulação. Estenda a mão de misericórdia. Esse é o ponto que nós aprendemos com essa atitude de Jesus, respondendo essa pergunta de especulação dos seus discípulos. Terceiro e último subtópico do nosso comentário, um milagre inédito. João capítulo 9, do verso 6 ao verso 7. O texto diz que, dito isto, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse milagre, o escritor diz que ele é inédito.
a história não havia ainda nenhum registro de que um cego de nascença tivesse sido curado. Toda a história de Israel, ninguém, é um ato, é um milagre que na história não existia. Porque alguém que fora cego porque sofrera de uma doença qualquer, ainda é possível que alguém recuperou a visão. Ainda nos nossos dias, pessoas que às vezes estão praticamente cegos e ainda, através da ciência, ainda conseguem voltar a ver. Não é todos os casos, mas alguns casos sim. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso era um homem cego de nascença, ele nunca vira antes. Lery Richard diz que Jesus concedeu visão a um homem que nascera cego. Não foi a restauração da visão perdida, foi um ato de criação, criar algo que não existia. É isso mesmo. Por isso o milagre ele é inédito. Nenhum registro na história e faz os líderes religiosos ficarem mais doidos ainda agora. Cada cura de Jesus tinha um ritual diferente. Jesus não estava balizado em padrão humano. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele opera como Ele quer, na hora que Ele quer. Porque o poder não está simplesmente, quem sabe, naquela terra ou na saliva. O poder está na sua palavra. Quando Ele faz isso e manda o cego ir e ele vai e obedece, o texto diz que ele volta vendo. Ele nunca tratou as pessoas como massa. Sempre cuidou de cada indivíduo de forma pessoal e singular. Nesse caso, Jesus usou um método aparentemente estranho. Antes de curar o homem, cuspiu na terra, fez o lodo com a saliva e passou a terra molhada nos olhos do cego. Jesus desafiou a crer em sua palavra, depois o milagre ocorreu. Se você crê no que eu estou falando, vá lá, se lave, que você vai ver o milagre. E o homem creu. Ele foi lavar-se e voltou vendo. O escritor termina o texto dizendo o seguinte: um homem cego é visto ou então permanecerá na escuridão. Eu achei interessante o ponto do pastor Hernandes Dias Lopes nesse comentário, quando ele diz: um homem cego é visto pelo Senhor ou do contrário vai permanecer na escuridão. Algumas pessoas que ou Jesus a enxerga ou então ficarão esquecidos, marginalizados, cobertos pelo manto escuro das trevas. Ou são alcançados pelo Senhor, ou do contrário, permanecerão. Esta é a palavra que eu e você temos a oportunidade e o privilégio de anunciar aí na sua escola bíblica dominical, na sua classe, ecoar com essa mensagem, que essa mensagem alcance o mais vil pecador, aquele homem que está mergulhado na mais densa trevas, na escuridão. Jesus tem poder de libertar. Aproveite a oportunidade. O livro de João é um livro que nos traz grandes ensinamentos na nossa escola dominical, mas também um livro completamente evangelístico que vai nos ajudar a alcançar ainda outras pessoas para o reino de Deus. Eu termino o comentário com a aplicação pessoal dizendo o seguinte: nosso papel é perdoar e ajudar quem precisa, ao invés de julgar. Acusar ou procurar explicações para tudo quando alguém está sofrendo é momento de ajudar e não de procurar razões. Querido colega, querido companheiro, querido pastor, querido professor, professora, querido aluno, querido irmão, querida irmã, espero poder ter contribuído mais uma vez com você nesse comentário. Espero que Deus nos dê a oportunidade de podermos estar juntos no próximo e assim vamos caminhando como sal da terra e luz do mundo, sempre avançando pela fé.